Obra Lírios de Esperança, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufour. Mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos de tratar nossas mais secretas amarguras e feridas. É o preço da liberdade. Teremos de apontar nossas chagas para que um médico divino possa sará-las. E apontar significa olhá-las no espelho da consciência. Capítulo 24. Geração solidária. Não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos sejam expulsos da terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos há que o são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. A Gênese, capítulo 18, a geração nova, item 29. Após intenso trabalho em dias seguidos de auxílio e socorro, Dona Modesta convidou Cícero Pereira, Marcondes e Selena para um instante de entretenimento em sua residência, nas cercanias do Hospital Esperança. O momento era de intimidade. A anfitriã conservava os velhos traços da mineira hospitaleira. Uma boa xícara de chá refazente era servida enquanto a conversa os absorvia em clima de descontração. Quanta dor nessas regiões, manifestou Selena. A vida espiritual tem também suas alegrias, não é mesmo, Dona Modesta? Atalhou o professor Cícero. É verdade, muitas alegrias. Dona Modesta foi informada, em conversas de rotina com servidores do hospital, que a senhora guarda vínculos profundos com algumas criaturas no plano físico. Seria mentora deles? Ah, Selena, a história é longa. Quer mesmo saber? Adoraria. Estávamos em plena década de 1940. O Sanatório Espírita de Uberaba comemorava conquistas essenciais no trabalho desobsessivo dos pacientes. Inácio, na condição de médico humanitário e investigador, sob tutela de Eurípides, que se valia de minhas faculdades sensitivas, desenvolvia métodos de recuperação jamais imaginados. Nossas reuniões de intercâmbio obedeciam ao critério da espontaneidade. Que saudade desse tempo inesquecível! Começaram a aparecer, da parte de Dr. Bezerra, a esse tempo, alguns pedidos de socorro para espíritos tratados com desvelado carinho pelo benfeitor. Seu amor era tanto que me penalizava a situação daqueles espíritos. Alguns deles eram justiceiros, assalariados de organizações ligadas aos dragões da maldade. Dr. Bezerra dizia: o socorro mediúnico a esses espíritos tombados significa o trabalho paciente de investir no futuro luminoso da humanidade. Um dia, eles usarão a força e a inteligência de que são depositários na implantação do reinado do bem. Falta-lhes direção. Nossa tarefa, portanto, reveste-se de grande importância ante o contingente de medidas levadas a efeito pelos organizadores planetários em favor dos destinos regenerativos de nossa amada Terra. Laços estreitos nos ligam a esses corações na esteira do tempo. Naquele tempo, nunca vou me esquecer, em um sábado, no início da década de 1950, após desgastantes atividades no sanatório, fui me refazer um pouco em meu quarto. Estava sentada na beira da cama quando adentrou Eurípides e falou-me: Dona Modesta, devemos ter muito carinho com esses espíritos que estamos assistindo nas reuniões de intercâmbio. Perguntei-lhe espontaneamente: benfeitor, existe algum motivo especial? Nossos irmãos têm muito medo da reencarnação, querem proteção e temem novos fracassos. Como peregrinaram pelo caminho obscuro da justiça impiedosa, sabem que também podem ser cobrados e castigados. Como poderei ajudar, querido benfeitor? Eles estão sendo preparados para um glorioso futuro.
Sabem que a senhora tem o tempo de vida física traçado. Sabem também que é esperada por aqui para assumir graves responsabilidades junto ao Hospital Esperança. Então, muitos deles, especialmente os que guardam vínculos com o nosso passado, têm nos pedido tutela e amparo. Regressarão nesta década e na seguinte com tarefas definidas. Terei condições de algo realizar? Eles esperam que os conforte com a promessa de assisti-lo ao longo da tarefa de reerguimento consciencial na carne. Pedem o seu aval, Dona Modesta. Mas não seria melhor que Inácio, que os doutrina e esclarece, fizesse essa fiança? Ou mesmo você, meu benfeitor, que já se encontra liberto do corpo e dando-lhes todo o carinho? Eles sentem o seu amor de mãe, querem a senhora e têm o nosso consentimento. E o que preciso fazer para que possam acreditar que vou ampará-los? Regressaremos com muitos deles nas reuniões para o diálogo promotor dessas promessas de luz, mas poderei saber a razão de tão carinhosa manifestação de carinho de Dr. Bezerra com esses corações? Eles retornam como lírios de esperança, colhidos e preparados pelo destemido trabalhador do amor, com missões junto à obra redentora do Cristo. Querido benfeitor, com tantas lutas e sentimentos, como podem ser mensageiros do Cristo? Trazem o coração encharcado de culpas e dores. Entretanto, são criaturas valorosas pelas disposições comunitárias que apresentam em suas inúmeras trajetórias carnais. Dona Modesta, para que possa entender como Deus assiste espíritos desse porte moral, estude o belíssimo texto, A Geração Nova, contido em A Gênese de Allan Kardec. Foi assim que me vi, compelida a fazer infinitas promessas de tutela nos últimos 15 a 20 anos de minha peregrinação terrena, junto a inúmeros espíritos desolados, fosse nas reuniões mediúnicas ou mesmo fora do corpo, durante o repouso, envolvia-os em emotivos acordos de sensibilidade e ternura. Acreditavam solenemente em mim. Tornei-lhes mãe em espírito. Eu passaria para cá e eles para o corpo. Com sinceridade, enquanto no corpo, não imaginava satisfatoriamente, dentro de meu espírito indagador, sobre como se daria semelhante destino. Desencarnei, e uma das primeiras iniciativas de Dr. Bezerra foi dizer-me que precisava conhecer meus filhos adotivos na terra, que foram atendidos pelas minhas faculdades mediúnicas. Tinham entre 2 e 15 anos de vida física. Lembro-me que a primeira criança visitada era uma menina muito clara. Ao vê-la, chorei copiosamente sem saber exatamente a razão. Visitei-os um a um. Eram quase 30, todos médiuns, espalhados por esse país do Evangelho. Passaram a ser parte intensiva de minhas realizações nesta casa de amor. Estão pouco a pouco, com desafiadoras lutas interiores, buscando sua redenção. Com o tempo, assumirão suas tarefas doutrinárias. Tenho procurado, com o auxílio e orientação do mais alto, uni-los pelos laços sacrossantos da fraternidade e da afinidade de propósitos. O cumprimento do compromisso assumido significa a redenção espiritual para muitos deles. Acompanhar os passos de meus tutelados tornou-se a mais gratificante tarefa. Tenho muitas alegrias quando os vejo ajustados, crescendo, mas nem tudo tem sido facilidade e pura alegria. Muitos têm sofrido as cruéis lâminas da justiça que um dia aplicaram sem amor. À frente de responsabilidades imensas, sucumbe sob a expiação do orgulho e dos ímpetos de mando. Estão aprisionados às teias do personalismo, esse estado mental de centralização em si mesmo. Outros, conquanto as desafiantes provas, prosseguem destemidos, embora carentes de apoio incondicional. E a senhora prossegue assistindo-os? Perguntou Selena. Com o tempo,
vinha a ser mais esclarecida sobre os meus laços com aquelas criaturas. Além de elos do pretérito, eles faziam parte do grupo de escolhidos por Dr. Bezerra para compor a geração solidária. O compromisso era mais amplo do que eu mesmo podia supor. A história sensibilizava Selene Marcondes. Como de costume, o momento de entretenimento entre corações ávidos por aprender tornava-se oportunidade educativa. Curioso com a nova expressão, Marcondes indagou: pode nos explicar o que seja a geração solidária? Creio que o professor Cícero seja a pessoa certa para falar do tema, colocou Dona Modesta. Ele, inclusive, depois do desencarne, chegou a cooperar no renascimento de alguns deles. Sem pestanejar, o professor participou da conversa pela primeira vez. Em razão da índole mental dos que organizaram o movimento espírita brasileiro, Dr. Bezerra, antecipando medidas preventivas contra o excesso institucional em plena década de 1940, iniciou os preparativos para reencarnar 80 líderes com tarefas definidas entre a coletividade doutrinária. A geração solidária tem esse nome porque a solidariedade indistinta, acima de quaisquer preconceitos ou bandeiras, seria o traço moral marcante desse grupo. Somente os solidários constroem a benevolência efetiva. Se formos apenas tolerantes e bons trabalhadores, sem a parcela da solidariedade, corremos o risco de construir obras circunscritas ao raio de nossas necessidades e interesses. A solidariedade é composta do exercício da inteligência, da ação sacrificial e do desprendimento. É transcender o limite da primeira para a segunda milha, conforme o ensino de Jesus. Seriam, portanto, os arejadores, aqueles que fomentam o oxigênio ante os rigores das convenções, capazes de asfixiar os melhores programas de elevação e progresso. Seriam então preparados diretamente por Dr. Bezerra? Manifestou o dirigente. Um grupo de educadores ligados ao coração de Eurípides Barçanufo e tendo à frente Comênios, passou a ser o preceptor do projeto. São espíritos de elevada estirpe moral, que prepararam os 80 líderes com as mais legítimas noções da educação pelo coração, acendendo a chama da aspiração de um porvir redentor para todos eles. Até hoje, o grupo continua velando pelos passos de nossos irmãos. Devidamente orientados, os 80 servidores foram incumbidos de romper com os limites, ampliando os horizontes das áreas pelas quais cada qual ficou responsável. Ampliaram conceitos e trabalhariam com intuitos renovadores na comunidade doutrinária. Atuariam em quais áreas? 30 deles, com programas na mediunidade, teriam a missão de dilatar a noção sobre a interação das sociedades física e espiritual, culminando em uma visão mais realista e com várias faces da vida extrafísica. Outros 30 seriam os expoentes da cultura, pensadores com a missão de fertilizar a seara com visão pluralista, rica de diversidade, cujos conceitos dilatassem a fé racional, dissolvendo o dogmatismo e o preconceito, e 20 operários para a fundação de institutos com os traços organizacionais de cidadania espírita, uma interação de conhecimentos e um campo de trocas para alavancar o progresso social. A geração solidária tem por missão fortalecer a implantação do período social do Espiritismo previsto por Allan Kardec na Revista Espírita em novembro de 1869. A esses 80 corações foi entregue a santificada oportunidade de edificar os pilares para o tempo da maioridade
na coletividade doutrinária. Conseguirão mudar sozinhos a feição do movimento? Apenas 80 pessoas? São 80 mentes com grande poder de influência e formação de opinião. Entretanto, em torno deles, estende-se uma cadeia de milhares de corações ligados pelos laços de cooperação e afinidade. Eles serão apenas os detonadores das referências de transição entre um tempo de mutações céleres e necessárias do conhecimento espírita. Esses 80 mensageiros estimularão, em tese, a renovação dos modelos institucionais, das práticas doutrinárias e do perfil moral do verdadeiro homem de bem. Alargarão horizontes e referências éticas para a comunidade no iniciar do milênio, focadas no trabalho em equipe e no compromisso com a causa e não com a casa. Apesar das lutas que carregam, poderíamos considerá-los missionários? São almas com experiências sucessivas nas áreas em que assumiram compromisso. Os médiuns são corações que já estagiaram nas furnas da maldade, guardando em seu psiquismo uma clara ideia das movimentações da perversidade. Dotados de larga resistência mental, serão sementes de serviços socorristas, complexos na criação de novos modelos de relação espiritual. Os pensadores são os corações que desenvolveram a arte de comunicar ideias novas conectadas à base universalista do espiritismo, convergindo a ação espírita para uma relação sadia e uma ética de cidadania com a sociedade. O grupo dos dirigentes é composto de almas que dominam larga habilidade para a criação de novos modelos de trabalho e ação cooperativa em rede. Quer dizer que reencarnaram na década de 1940? Voltou a participar Selena. Alguns no fim de 1940 e a maioria na década de 1950. Esses 80 líderes poderão falhar? São cartas vivas de esperança a serviço da obra redentora do Cristo. São as sementes férteis de novos tempos. Virão depois os cultivadores, os porta-vozes de uma nova civilização no campo social. Existem chances enormes de se desviar, entretanto, o contingente de dor e amargura experimentado nos sucessivos fracassos de outras tentativas serão para eles o esteio seguro e promissor. Além disso, pela envergadura da tarefa a que se submetem, serão alvo de muito amparo, tendo em vista a natureza árdua de suas missões. E como estão hoje? Pouco mais de 20% cumprem suas tarefas a contento. 60% estão inseguros sobre os rumos a tomar em suas atividades ante as ameaças do tradicionalismo. E quase 20% já desistiram totalmente. Muitos dirigentes renderam-se ao comodismo. Alguns médios se entregaram ao interesse pessoal. E quase todos os pensadores transformaram-se em rigorosos juízes da seara com sua habilidade de enxergar. Em tese, excetuando os que se mantiveram fiéis, os demais se fascinaram com as sugestões do cansaço e da excessiva capacidade de filosofar e questionar sem realizar. Meu Deus, então 20% desistiram, mas como pode ser? Não foram tão preparados por Bezerra? Suas ideias, amigo querido, refletem o espírito de menor esforço, uma ilusão comum à maioria dos seguidores do Cristo. Somente estudando com atenção o capítulo evangélico de Maria de Magdala, encontraremos entendimento preciso sobre quem são os trabalhadores da última hora. Esses 20% não desistiram por simples opção. Em verdade, nem sequer chegaram a ter consciência da missão que lhes estava destinada. Não imaginavam quantos céus depositaram sobre seus ombros. Não foram então avisados? Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 9.
outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Portanto, uma missão verdadeira nunca é revelada, é descoberta, é construída. Somente agora, depois do esforço sacrificial de quantos se mantêm firmes na empreitada, convém-nos dar notícias ao mundo físico sobre tal assunto, considerando a extensão das responsabilidades assumidas por esses arautos da diversidade. Esses 80 homens e mulheres estão em plena maturidade das forças físicas. Essa boa nova chegar-lhes-á como estímulo renovador e confirmação oportuna aos roteiros luminosos que escolheram para suas existências. Não lhes incensará a vaidade? Para os decididos a servir, será visto como responsabilidade adicional. Para os indecisos, será um incômodo educativo. Para os desistentes, um alerta recuperativo. E ficou constrangido o aprendiz. Pode indagar à vontade, Marcondes. Não tenha receios da curiosidade inútil. Todos estão encarnados? Sim. E se falharem, os 80 são os chamados. Se não fizerem, vamos às esquinas, como diz a prédica evangélica das bodas. Contudo, alguns recursos de proteção e estímulo poderão ser suspensos. E qual o objetivo de serem retirados esses recursos? Deixar os irmãos na carne colher o fruto amargo da inconsciência, com o qual aprenderão a melhor cuidar dos tesouros celestes. Não será um ato de covardia e abandono? Interveio Marcondes, um tanto alterado. Amigo querido, a misericórdia não pode incentivar a proliferação do joio no campo divino quando chega o instante inevitável da ceifa. Se ela atua incessantemente, ainda que abandonando falhas e desajustes humanos, é porque, ao lado do joio nocivo, emergem lentamente as sementes viçosas de trigo. No entanto, se as sementes promissoras, por algum motivo, deixam de ser lançadas na cova fria do sacrifício para oferecerem o fruto desejável, então o pai de família deve tomar medidas para não perder sua colheita de esperança e paz. Tocada pela resposta, Selena questionou: as missões de nossos companheiros permanecerão sempre restritas às áreas específicas? Nem sempre. Alguns deles, devido ao ímpeto de servir e aprender, poderão estagiar nos 3 campos distintos, sendo que serão mais hábeis, em particular, naquele em que foram mais bem preparados. Encontraremos, por exemplo, médios que serão difusores da cultura nova, podendo vir a ampliar sua esfera de ação na fundação de institutos de cidadania. Quando serão preparadas novas missões para o movimento espírita? Minha filha, todos os dias são preparados mentes e corações pelo Espírito Verdade para servirem sua obra. Não imaginem a geração solidária como um acontecimento isolado ou de importância histórica e incomparável. Dr. Bezerra já preparou outros missionários? Não somente ele, mas todos os servidores do amor incondicional não cessam em medidas para a implantação do bem na terra. A geração solidária foi apenas a primeira leva coletiva de espíritos que fizeram seu projeto reencarnatório a partir de uma missão delineada.
integralmente dentro do Hospital Esperança. Após quase uma década de funcionamento, já que foi criado no início da década de 1930, os trabalhos foram se especializando a ponto de constituir um núcleo avançado de reencarnações, conquanto não seja sua especialidade. Dr. Bezerra solicitou a Eurípides ajuda para a comunidade espírita nos idos de 1940. Eurípides resgatou e preparou pessoalmente os 80. Depois deles, já tivemos milhares de espíritos com renascimento corpóreo programado nesta casa sob a tutela de nosso diretor. Todos no meio espírita? A maioria. Alguns servem em comunidades estrangeiras onde o coração de Eurípides guarda imensos compromissos. Pode me dar uma ideia? Na Grécia e na Abissínia. Nota de rodapé. A Abissínia é atualmente a Etiópia. Apesar de não serem missionários, creio que os componentes desse grupo têm alguma qualidade em comum para terem sido escolhidos. Concorda, professor? Interveio novamente o ex-dirigente goiano. Concordo. São espíritos que trazem em comum uma excelente qualidade. Estão cansadas de errar. Faliram inúmeras vezes em tarefas coletivas. Guardam extensa bagagem política, intelectual e religiosa. Conhece bem os atalhos da perdição. E essa qualidade lhes bastará? Cansados do mal, repudiam antes de tudo em si mesmo o mal que vão combater na leira cristã. Tornam-se, dessa forma, portadores de uma pólice de segurança contra os velhos ímpetos de ver os problemas de fora e não por dentro. Com essa qualidade, colocarão a missão acima de quaisquer outras realizações de suas vidas. Somente então descansarão de si próprios, servindo e amando, aprendendo e sacrificando-se. Perdoe-me a insistência, mas o Senhor ainda não me respondeu. Somente com essa qualidade terão êxito? Jamais podemos assegurar êxito a quem quer que seja na reencarnação. Tomamos sempre providências cautelares. O Hospital Esperança lhe será abrigo e ninho de refazimento. Todavia, para ser mais claro, posso lhe assegurar que somente esse recurso pode não lhe ser o suficiente contra a lisonja e o personalismo. Confiamos muito mais em outra medida de vigilância adotada em seus projetos reencarnatórios. E qual é? A condição de parceiros afetivos, corações que lhe serão arrimo emocional indispensável à tentativa. O senhor estará falando de proteção espiritual especial? Não. A proteção será especial no que tange aos recursos de nosso plano. Nenhum projeto de amor sobrevive sem esse círculo de amparo, as trincheiras de amor ao Cristo. Os ataques sutis dos antipatizantes do bem se renovam a cada dia em inteligência e persistência. Contudo, por mais misericórdia de nossa parte, os que nos achamos fora da matéria densa, não ultrapassaremos o valor dos parceiros afetivos com que o homem pode contar em seu próprio plano de ação. Que parceiros são esses, professor? Estou falando do lar, o sagrado ambiente das operações de crescimento da alma. Estou falando da família, especialmente a família espiritual, com a qual esses bandeirantes inexoravelmente haverão de contar ante tais desafios. Quaisquer grupos ou equipes que lhes devotem amor, sem exigências, serão alimento e fonte de ânimo para a jornada. Família espiritual? Velha questão subjetiva para mim, professor. Já tive muita decepção em acreditar que fulano ou beltrano fizesse parte de minha família espiritual. Sempre ouvi a expressão, mas somente agora, estando morto, começo a me interessar por ela. Como reconhecer a família espiritual? Dona Modesta, atenta ao diálogo, depois de terminar seu chá, com muita fleuma, dirigiu-se ao professor. Permita-me, professor. Ninguém melhor para falar do tema que a senhora. A família espiritual é constituída pelos corações que, na tessitura do tempo, criaram laços afetivos profundos,
sendo que em muitas ocasiões nesses laços foram desprezados pela desonra moral. Ainda assim, perante o monturo das decepções e das mágoas, o amor é o esteio da família espiritual. Nesse capítulo das obras espirituais, muitos de nós somos colocados pela reencarnação no caminho de nossas afinidades. Como a Terra ainda é uma escola de reeducação, tais afinidades resgatadas pelo esquecimento do passado surgem nas fileiras dos serviços doutrinários, atraindo-nos para uma proximidade espontânea, um encanto para caminhar juntos no ideal de enobrecimento moral. Entretanto, se descuidarmos de viver os convites da Boa Nova Evangélica, podemos reativar as sombras do pretérito. Nessa conjuntura, mesmo os afins serão convocados a intenso esforço de recuperação para se amarem, sendo-lhes exigido tributos de sacrifício e renúncia, abnegação e ternura, no intuito de conseguirem manter as obras cristãs que ergueram sob a égide da espiritualização. Então, nem mesmo as afinidades são garantias de êxito? A afinidade, assim como tudo com que a vida nos brinda para celebrar o bem, são responsabilidades pelas quais devemos zelar com a máxima prudência, para que jamais se transforme em passo de arbitrariedade ou espelho para projetar nossas carências. A afinidade espiritual deve significar arrimo para confiança e estímulo para crescer sem os equívocos da ilusão. Seja como for, esteja certo que mesmo entre os afins, a construção do reino do Cristo, na intimidade, exigirá tempo e devoção para a construção de relações sadias e duradouras que libertem e edifiquem os valores imortais. Pelo que vejo, tinha conceitos muito superficiais sobre a afinidade espiritual. Para muitos, afinidade é estar com aquele que pensa da mesma maneira ou que tem os mesmos gostos. E não é? Os afins, à luz do espírito imortal, são aqueles que constroem juntos, na fieira do tempo, a devoção espontânea e o respeito incondicional, fazendo-se amigos honestos e companheiros leais ao regime da confiança espontânea, ainda mesmo que divirjam sobre os mais variados pontos de vista. Na obra do Cristo, os afins são aqueles que decidem se amar apesar das diferenças. A conversa tomava rumos instrutivos sem perder o encanto do momento festivo, um verdadeiro recreio educativo. Professor Cícero e Dona Modesta, que já haviam repetido a mesma história infinitas vezes, contavam-na como se fosse uma novidade com desvelo.